Irmãos, meu nome é Bob Pequete, eu sou um membro espiritual da Igreja do Messias, e para quem não sabe, o Messias é o Filho de Deus, que está sentado à direita dele. E eu estou trazendo aqui mais um ensino bíblico, e desta vez o tema do ensino bíblico é este: a torpe ganância. A torpe ganância, que começa assim. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: bendito Deus e Pai do Messias, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais no Messias. Irmãos, aqui está dizendo que o Deus Pai do Messias já nos tem abençoado. Ele não vai abençoar, Ele já nos abençoou. Nós não precisamos mais de bênção de homem nenhum, porque o próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, nos tem abençoado. Isaías 56, 10, a palavra de Deus diz assim: as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. Quem será essa sentinela? Vamos ver. Isaías 56, 11, diz assim a palavra: e estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Aqui está dizendo que é todos. Todos os pastores são gulosos, eles são cães gulosos. E esses cães são cães gulosos. Nunca se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua própria ganância. Todos sem exceção. Isaías está dizendo aqui que todos sem exceção, os pastores, são cães gulosos que não se fartam. Não se fartam. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, diz assim o apóstolo Paulo: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Meu filho. Em Atos dos Apóstolos 20 e 30. Não, pai, não tem assim, não tem condição de gravar. Eu pensava que você ia explicar. Por que você está em branco? Eu parei e fiquei esperando. Em Atos dos Apóstolos 20 e 29, o apóstolo Paulo diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 30, o apóstolo Paulo continua: e ainda mais, dentre vocês mesmos surgirão homens que distorcem a verdade.
com o propósito de conquistar os discípulos para si. Vou repetir. E ainda mais, dentre vocês mesmos, surgirão homens que distorcem a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Não é para o Pai, não é para Jesus, é para si. E ele continua no versículo 31. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso. Noite e dia, com lágrimas, chorando. Paulo diz aqui que ele passou mais de 3 anos avisando ao povo que esses lobos ferozes iam aparecer no meio do rebanho. E ele disse isso, que cansou de advertir, noite e dia até com lágrimas, ou seja, chorando, avisando a vocês desses homens perigosos. Em Tito, capítulo 1, versículo 10, diz assim: porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os judeus, os quais é preciso calar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, pelo dinheiro, para lucrar, ganhar mais e mais dinheiro, por causa da sua torpe ganância. E Tito continua dizendo para Tito em 1,14, ele diz: e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Vou repetir. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Romanos 3:4 diz assim, ó: e então, se alguns forem infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Veja aqui que Jesus está dizendo, ó, seja Deus verdadeiro e todo homem, todo, ele está dizendo aqui todo, não há alguns não, irmãos, é todos, homem mentiroso, porque está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vençam quando forem julgados. E Tito continua em 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Vou repetir. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E continua Paulo escrevendo para Tito e diz: no tocante a Deus, professam conhecê-los. Vou repetir. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são
abomináveis, desobedientes e reprovado para toda boa obra. Vou repetir, irmãos, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Ele diz que conhece a Deus, que crê nele. Entretanto, eles o negam por suas obras. Ele não faz a obediência a Deus. Eles dizem que crê, mas não obedecem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles não fazem nenhuma obra boa. Em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Ele é testemunha que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Nunca foi. Deus é testemunha disso. E ele continua em Tessalonicenses 3:6, diz assim: pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros. Não temos intenção de enganá-los, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. A nossa palavra, ela não tem origem no erro, em motivos impuros. Não temos intenção de enganá-los, irmãos. Nem intenção de enganá-los. É só a verdade. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Por isso eu fico no escuro. Em Romanos 16:17 diz: rogo-vos, irmãos, que note o que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que vocês aprenderam. Desviai-vos deles, desses homens torpes de ganância. Romanos 16:18. Porque os tais não servem o Messias nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Quantas pessoas não são enganadas pela lábia desses homens, pela eloquência dele? Está aqui, Ele só pensa no seu ventre. Ou seja, só pensa em si, ele não pensa em ninguém. Ele não pensa em ninguém, é só em ganhar dinheiro com a palavra de Deus, porque com palavras suaves e lisonjas eles enganam os corações dos inocentes. Timóteo 6,3, o apóstolo Paulo diz assim, se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Messias e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delia acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfia, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, agindo como que a palavra de Deus fosse fonte de lucro. Eles agem como a palavra de Deus fosse fonte de lucros. E Jesus o Nazareno que diz: de graça recebestes, de graças dai. E ele continua ainda escrevendo para Timóteo e diz assim: e de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo
e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Veja aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ó. E de fato, a piedade, eles pensam que é de lucro, que é fonte de lucro. Mas a piedade é fonte de lucro com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, nós estaremos com isso contentes. Timóteo 6,9 diz: mas aqueles que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências ou maldades loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Vou repetir. Mas aqueles que querem tornar-se ricos, eles caem em tentação e em laço e em muitas maldades loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Veja o que Paulo diz aqui, ó. Porque o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males que há no mundo. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo. Transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muitas dores. 2 Coríntios, capítulo 2, 17, Paulo diz assim: só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder do Messias e com um olhar divino sobre nós. Porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus. Porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir com isso um bom lucro. Outros para... Efésios 14, 11 diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa do Messias. Paulo está dizendo aqui que Jesus levantou esse povo para guiar espiritualmente o povo daquela época, para que todos nós chegamos à unidade da fé, uma fé só, e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa do Messias. Ele quer que nós chegamos à estatura de Jesus, estatura do Messias, chegar no mesmo patamar que ele. Foi para isso que ele deixou guias
guias espirituais. Há 2000 anos atrás, hoje não tem mais esse povo não. Efésios 4,13 diz assim: para que não sejamos mais meninos, jogados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Vou repetir. Por que temos chegado à estatura do Messias? Por que temos que chegar a essa estatura? Para que não mais sejamos meninos, jogados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem vocês ao erro. Colossenses 2,8. O apóstolo Paulo nos diz: tendo cuidado para que ninguém faça vocês presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Messias. Então, irmão, ele está dizendo aqui para vocês que vocês tenham cuidado com esse povo, que não vire presa fácil para eles, que não sejam enganados assim, por meio de filosofias, segundo a tradição dos homens, segundo o mundo, os rudimentos do mundo, e não segundo o Messias. Tenham cuidado. Colossenses 2,9, Paulo continua: pois somente no Messias habita corporalmente toda a divindade de Deus. Porque Judas diz: porque certos homens se infiltraram entre vocês sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. Esses homens estavam destinados para o juízo final. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor, o Messias. Esses homens, eles não creem no Messias, eles negam o Messias. E só dá a salvação, a vida eterna, o Espírito Santo em você, é o Messias. Em Judas 1,5 ele diz: mesmo que vocês já soubessem de tudo isso, quero lembrar de que, depois de libertar um povo da terra do Egito, Deus destruiu os que não creram. Veja aqui, irmãos. Moisés tirou quase 12 milhões de pessoas do Egito que estavam escravizados há mais de 400 anos. 2 milhões. E sabe quantos desses 2 milhões entraram na terra prometida? Só 2. Josué e Calebe. Todo o resto do povo, Deus destruiu, matou todos aqueles que não creram, que foram a maioria, que não creram nele. Deus destruiu, matou-os todo mundo. Lembre-se dos anjos que perderam a sua autoridade e que deixaram o lugar onde moravas. Deus o está guardando
em escuridão, com algemas eternas, para serem julgados no grande dia. Lembre-se também das cidades de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas. Os habitantes destas cidades cometeram imoralidade e perversão sexual, assim como aqueles anjos, e sofreram o castigo do fogo eterno, servindo de exemplo para todos nós. Todos nós sabemos que Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo, justamente porque da imoralidade e da perversão sexual. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as 6 cidades que tinham vizinho a elas. E Judas continua: esses homens, porém, eles falam mal de coisas que eles não entendem. Na realidade, eles compreendem algumas coisas que eles entendem, mas o fazem por instinto, como animais irracionais. E é exatamente por essas coisas que eles serão destruídos. Eles serão destruídos, todos eles. Ai deles, Judas diz assim, ai deles, eles seguem o mesmo caminho de Caim para conseguir dinheiro, se deixam levar pelo mesmo erro de Balaão. Eles serão destruídos, assim como aqueles que participaram da revolta de Coré. Todos vocês conhecem a revolta de Coré, conhecem Balaão e conhecem Caim. O que foi que aconteceu com esse povo? Foram destruídos. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Ele come com vocês de maneira desonrosa. Esse povo que são rochas submersas, são rochas que estão lá embaixo, lá no fundo do mar. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, para não ficar nem um pedacinho que eles possam sobreviver e renascer nova. São 2 vezes mortas e arrancada pela raiz. Eles são ondas bravas do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Você sabe o que é densas trevas? É você não ver nada assim, ó, abre o olho e não consegue enxergar nada. Nada, nem o seu olho que você não vê. Porque eles vão viver o resto dos seus dias, seu espírito, nas densas trevas. Esses homens vivem se queixando e procurando defeitos nos outros. Eles seguem seus próprios desejos. Vivem se gabando e bajulam os outros por motivos interesseiros. Mateus 3,15 diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria.
Romanos 11:18 diz, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Esse povo, Deus está dizendo que deu um espírito de atordoamento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje eles não compreendem nada. Nada. Mateus 7:21 diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vou repetir. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que dia é esse? Do juízo final. Me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres no teu nome? Então, eu lhe direi claramente, a esse povo, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. E eu quero encerrar, irmão, com esse versículo, 2 Coríntios 13:13, que diz, a graça do Messias e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E quem crê, diz amém.